Em Romanos 8:31, nós temos mais um daqueles textos que muitas pessoas interpretam mal, mas que vale a pena uma conversa sobre o que Paulo está dizendo aqui. O texto diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse texto, Paulo faz uma ligação com aquilo que ele vem dizendo até este momento no capítulo 8. Esse é um texto onde nós devemos ler o versículo 31, parar a leitura aqui, e talvez seja importante fazermos uma releitura do que lemos até esse momento. Essas são as coisas tão maravilhosas de que Paulo faz. Tudo o que Deus fez por nós para que fôssemos chamados para serem os seus filhos. Esses filhos chamados que foram por Deus justificados por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. E estes que ele declarou justos, agora com eles Deus compartilha a sua glória. E isso realmente é algo maravilhoso que Deus fez gratuitamente por nós. Significa que ele nos deu o seu Filho e ele nos deu o seu bem mais precioso. E ao dar o seu bem mais precioso como oferta pelo nosso pecado, pela nossa culpa, agora Deus forma uma grande família onde todos nós somos os irmãos, somos membros da família de Deus, habitados e dirigidos pelo Espírito Santo do Pai. Sem dúvida, tudo isso é algo maravilhoso. E aí Paulo lança uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é fácil deturparmos uma palavra sempre em nosso benefício. Algumas pessoas até tomam essa frase de Paulo como uma frase triunfalista, como uma frase dizendo que, olha, eu bato no peito e digo que nada pode me vencer. Mas nós não podemos esquecer, novamente, que todo o tema da carta aos Romanos vem girando em torno dessa reconciliação entre nós e Deus. Esta reconciliação, realizada por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nos levou a uma restauração da nossa amizade com Deus. Somos agora entendidos como filhos de Deus, habitados pelo seu Santo Espírito, vivificados pela presença de Deus em nós, em seu Espírito, e agora somos pessoas dirigidas por esse Deus. Se somos dirigidos por Deus na ação do Espírito Santo de Deus em nós, significa que não vivemos mais de acordo com a nossa vontade, mas vivemos de acordo com a vontade do Pai. E é dentro desse entendimento que nós podemos fazer essa pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, o que Paulo está mostrando para nós é que já não há mais nada que nos acuse, já não há nada que nos condene, já não há mais nada, nem o nosso passado, nem nenhuma lei, nem nenhuma autoridade, não há absolutamente nada que possa apresentar a Deus uma acusação contra nós, porque já fomos absolvidos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E é com isso em mente que a gente pode continuar a leitura. Vamos ler agora até o versículo 34. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Em alguns programas passados, nós falamos que o Espírito Santo de Deus é alguém que está atuando na nossa oração, fazendo junto ao Pai a correção das nossas orações, levando para o Pai uma oração verdadeiramente segundo a vontade dele. Aqui nós temos um outro agente que está intercedendo por nós junto ao Pai, Jesus Cristo. E o que Jesus apresenta ao Pai em nosso favor? O seu sacrifício. O sangue dele derramado na cruz do Calvário que nos torna justos diante do Pai. É ele, no seu sacrifício, que nos liberta de toda a acusação. Já não há mais nenhum tipo de memória do nosso passado que possa servir de nós como instrumento de acusação. E isso é libertador porque muitos de nós se convertem a Jesus Cristo, se convertem a Deus, mas têm uma tremenda dificuldade pessoal de viverem pela graça de Deus. Ainda utilizam os seus feitos passados, o seu antigo modo de viver, as decisões erradas que tomou, os pecados que cometeu, como instrumentos para acusarem a si mesmos. E isso é um problema muito grave para a nossa relação com Deus. Se Deus nos perdoou de todos os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus,
por que é que nós não nos perdoamos. Não se trata de nós colocarmos panos quentes sobre os pecados que cometemos, mas se trata de reconhecermos que os nossos pecados foram reais, foram ofensas duras e graves contra o Deus que é santo e que nos ama. Esses nossos pecados, sem dúvida nenhuma, marcaram a nossa história, mas nós precisamos nos lembrar de que somos absolvidos destes pecados não porque merecemos ser absolvidos, não porque revertemos a nossa história e apresentamos na balança mais atos de justiça do que atos de pecado. Somos absolvidos do pecado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E é Ele quem nos liberta de todas as acusações. Se Deus nos liberta, está na hora de nós nos libertarmos de toda a culpa que nós temos colocado sobre nós por causa da maneira como vivemos ou até mesmo como temos vivido. Basta confiarmos na graça de Deus e neste sacrifício que nos liberta de toda condenação, de toda acusação e culpa, para que agora vivamos uma vida nova, dirigida pelo Espírito Santo de Deus e para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.